Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1475 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história de Boadicéia e os essênios, a rainha celta e sua terrível vingança contra os romanos. Vamos saber essa história do povo da Boadicéia e, claro, a sua história na nossa saga dos inimigos de Roma. Mas antes de eu começar a história de hoje, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajude mais o canal a crescer e valoriza muito o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago muito conteúdo de história antiga. É só vocês darem uma conferida na videoteca do Zelota, assim como também tem a história da saga romana e a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores romanos e bizantinos e também os usurpadores. Vocês também podem dar sugestões de vídeos aqui no canal dos nossos especiais. A cada meta de inscrito trago um especial para vocês e a nossa próxima meta agora é de 1.900 inscritos. Então se inscrevam aí e, claro, me sigam no Instagram @zelota, onde lá vocês podem participar das enquetes para escolher essas civilizações que eu trago nos especiais e saber das novidades do canal. E também, claro, tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu trago um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no canal. Mas se você quiser assistir com antecedência, é só você se inscrever aqui na área de membros, fazer parte aqui do acampamento Zelota. Para se inscrever no canal, claro, não paga nada, é só dar um tapote nesse botão vermelho e nessa sineta para ativar todas as notificações. Vídeos aqui todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábado às 14 horas com as sagas, cada saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação e com sirene também. Então vamos lá com a história dos essênios. Depois eu conto a história da Boadicéia, Báldica, Baldica, enfim, tem várias formas que chamam o nome dela. Mas vamos chamá-la de Boadicéia. Inclusive na saga romana eu a chamei de Báldica no vídeo lá do Nero. Bom, os essênios eram um povo britânico, mas que tinham origem celta, né? Eles já eram chamados de britânicos, que eles viviam na Bretanha, que depois veio a se chamar Grã-Bretanha, como é atualmente, né? Então eles viviam na parte leste da Bretanha, no período da Idade do Ferro, até por volta do século I, que é quando vai eclodir essa grande revolta da Boadicéia. E aí o seu território abrangia as cidades que atualmente são chamadas de Norfolk, Suffolk e Cambridgeshire. Essas três cidades aí faziam parte do território dos essênios. O seu território fazia fronteira com os coritanos na parte oeste. No sul fazia fronteira com os catuvelaunos e também com os trinobantes. Esses nomes tem que falar devagar para não errar, são complicados. Bom, é a capital desse território, podemos chamar de reino, vou explicar um pouco mais na frente sobre isso, era a cidade de Venta dos Essenos. Talvez dado não, o nome tenha sido dado até pelos próprios romanos. Com relação à origem do nome Essenos, o nome Essenos vem do nome Iquem, que era o antigo nome do rio Ouse, de onde eles se originaram. Uma outra versão que vem do inglês arcaico da palavra Yeshen, que significa bois, seria no inglês moderno ox, só que Yeshen seria nesse inglês arcaico. E a terceira encontrada em moedas essênicas seria a palavra Essen, que seria uma variação do gaulês Eschen, que significa família, povo ou tribo, que faz também bastante sentido. As moedas essênicas, na verdade, elas têm também uma curiosidade, que elas não tinham o nome do povo, tinha o nome do rei, essas moedas. Então era encontrado aí dificilmente, só depois, mais na frente, com os últimos reis essênios,
é que nós teremos esse nome aí do Eschen gravado nessas moedas. Bom, agora com relação ao relato de Júlio César, que tentou conquistar a Bretanha, mas acabou fracassando, talvez tenha sido um dos pouquíssimos fracassos que ele teve na sua carreira militar. Bom, ele relatou a existência de um povo, mas que ele não chamou de Icênios. Durante as invasões da Bretanha, que foram de 55 a 54 a.C., ele se referia aos Senimaguines, que eram uma tribo que vivia ao norte do rio Tâmisa. Esse povo tinha uma força militar considerável no leste da Bretanha, e eles lutaram como aliados dos romanos durante a conquista do imperador Cláudio, que foi em 43 depois de Cristo. Cláudio, que teve grandes conquistas durante o seu império, foi um imperador extremamente menosprezado, que assumiu no lugar do Calígula, ele que era tio do Calígula. Bom, depois dessa invasão romana na Bretanha, as tribos acabaram entrando em um acordo com o Império Romano, Jaripé, questão 47, foi no Império Romano, de que as tribos elas teriam seus reis, teriam seus líderes e tal, que governariam seu território. Porém, esse reino seria dividido com o imperador romano. Então, eles teriam que aceitar o imperador romano como o correi desse seu território. Então, assim ficou combinado dessa presença romana, dessa romanização. Os romanos já fizeram lá toda aquela infraestrutura nas cidades, a construção das cidades, as estradas e tudo aquilo ali. E os povos, os bretões, eles viviam ali em aldeias, já com casas feitas de madeira e tal, aquela maneira como a gente viu também com os povos germânicos. E aí esse acordo era esse, né? Eles iam pagar impostos e iriam reconhecer o imperador romano como o correi. Só que aí quando esse rei fosse para o mundo além vida, ele falecesse, se ele tivesse filhos homens, eles dariam sequência, né? Seriam ali o seu natural sucessor na metade do reino. No caso desse rei ou líder tribal não tivesse um filho homem, e os romanos iriam tomar esse território. Que foi exatamente a questão que aconteceu com os Icenos. Já preocupado com o futuro da esposa e das filhas, o rei Iceno, que era o Prasutagus, que era o marido da Boadiceia, ele fez um acordo com os romanos de que depois que ele partisse para o mundo além vida, a sua esposa Boadiceia e suas filhas seriam as donas legítimas da sua parte no reino, né, dos Icenos, no território dos Icenos. E assim foi combinado com os romanos. Porém, confiar na palavra dos romanos não é uma coisa que é recomendável. Os romanos não tinham palavra, os romanos sempre iam lá, faziam as coisas, depois pegavam para eles, né? E aí aconteceu que o Prasutagus acabou vindo a falecer. Segundo Tácito disse, o historiador romano, que ele teve até uma vida longa e próspera. Mas aí chegou um dia que ele acabou indo embora. E aí o combinado seria a Boadiceia e suas filhas ficarem com a sua parte do reino. Mas os romanos desrespeitaram o acordo, porque diferente dos povos bretões, germânicos, que viam a mulher em igualdade, somente os povos que são de origem celta, né? Eles viam a mulher e o homem em pé de igualdade, eles não viam diferenças, né? Porque as mulheres participavam das batalhas, iam para as lutas e tal. Só que os romanos tinham essa visão diferente, os romanos, os gregos, a mulher ser inferior ao homem. Então eles não consideravam que a Boadiceia seria uma rainha e eles resolveram ir tomar a parte que pertencia a eles. Foi dada a ordem pelo governador romano na província da Bretanha, que era o Cato Deciano, que o território dos Icenos fosse invadido. E aí eles tomaram o que seria essa herança do
praçutagos, tomaram as terras dos nobres e também saquearam o reino. E é claro que a população protestou. O combinado seria que a Boadicéia governasse, mas eles não aceitaram. O povo reclamou, teve essa revolta, e aí o Cato desse ano mandou que usassem da força para conter aquela revolta. Foi aí que os romanos, de maneira bastante sádica, eles prenderam a Boadicéia e a açoitaram na frente da população. E para completar, os legionários também violentaram as duas filhas da Boadicéia, uma menina de 10 anos e uma outra menina de 12 anos de idade. E aquilo acabou gerando uma grande revolta no ano de 60 depois de Cristo. Na época o imperador romano era Nero. E aí contou com o apoio de outras tribos que ficaram sabendo do ocorrido e que também estavam insatisfeitos com aquela presença romana e começaram também a se movimentar para fazer alguma coisa. Então, quando souberam desse ocorrido com os essenos, com a Boadicéia, eles resolveram se unir a ela. E a primeira tribo que se uniu aos essenos eram seus vizinhos, que eram os Trinovantes, que tiveram a sua cidade tomada pelos romanos, que teria sido transformada na capital da província romana, na Bretanha, que era a cidade de Camalodono, que é a atual cidade de Colchester, na Inglaterra, que tinha se transformado ali numa colônia de soldados veteranos. Como já expliquei em outros vídeos, um soldado romano, quando ele se aposentava, quando conseguia se aposentar, que era difícil, acabava não chegando até lá, ele ganhava uma terra para cultivar e viver com a sua família. Então essa cidade de Camalodono era uma dessas cidades escolhidas para os soldados irem viver. E aí essa história se espalhou para as outras tribos e se juntaram aos essenos, e a Boadicéia ela conseguiu reunir um exército com 100 mil homens. E aí eles começaram a marchar para atacar todas as cidades que haviam sido construídas pelos romanos. E eles começaram justamente pela capital, que era a cidade de Camalodono. O historiador romano Dion Cássio, ele fez uma descrição da Boadicéia como ela era. Diziam que ela era alta e terrível de olhar. Tinha cabelos vermelhos que iam até a altura dos joelhos. Ela usava um colar dourado cheio de ornamentos, vestes coloridas, um casaco longo preto preso com um broche e sempre carregava uma lança de maneira bastante intimidadora. E aí foi quando começaram os ataques. Primeiro, como eu mencionei, foi a cidade de Camalodono, que era uma cidade que estava totalmente despreparada, não tinha fortificações, não tinha muros. E aí os essenos entraram com facilidade. E lá também moravam romanos, cidadãos romanos. O processo de romanização fazia parte disso aí, que eram mandar cidadãos romanos para viver nessas novas províncias para ajudar na romanização da população local. Então existiam soldados romanos que ficavam lá de guarda, fazendo aquele papel de polícia, e eram poucos para segurar esses 100 mil homens que Boadicéia conseguiu reunir. E aí eles colocaram fogo nas casas, saíram massacrando todos que vinham pela frente, porque tinham muitos ali que apoiavam os romanos, mesmo sendo bretões, como você deve estar pensando, mas ela está matando o próprio povo. Na verdade, esse povo, eles eram bretões, mas na visão dela eram também considerados inimigos porque eles apoiavam a presença romana na Bretanha. E aí essa população acabou sendo totalmente massacrada. Bom, eles não tinham armas sofisticadas, eram espadas, lanças, machados e escudos. Mas eles utilizavam das bigas. As bigas, que eram aquelas carroças que ficavam uma ou duas pessoas, puxada por cavalos, não era utilizada pelos romanos em combate. Os romanos utilizavam as bigas apenas em eventos esportivos, aquelas corridas que aconteciam nas arenas, mas eles nunca utilizavam aquele combate. Eles tinham as cavalarias, mas as bigas eles não usavam. E aquilo acabou sendo uma vantagem sobre aquele pequeno contingente de soldados e aquela população que estava lá. E a cidade toda pegando fogo e tal, então a população acabou
fugindo para o lugar mais seguro, que era um monumento que havia sido construído em homenagem a Cláudio, que foi o imperador da época da conquista da Bretanha. Então só uma intervenção romana é que salvaria a cidade daquela situação. E aí o general Caio Suetônio Paulino, conhecido como mais Suetônio Paulino ou Paulinus, ele estava com um exército bem distante dali. Estava na ilha de Aglesey, que era uma ilha onde viviam vários druidas. Então ele foi para lá para dar uma massacrada nos sacerdotes druidas e deixou ali a situação, o espaço aberto, que foi a oportunidade que a Boadicea encontrou para a sua vingança. E aí a nona legião, ela ficou dividida em duas legiões de 5.000 homens. A que estava mais perto da cidade acabou sendo interceptada pelo exército da Boadicea e acabou sendo massacrada. Então, depois de 2 dias fazendo um cerco naquele templo de Cláudio, a população que estava lá dentro não saía, então a Boadicea mandou botar fogo no monumento e queimar todos vivos. E aí foi assim que acabaram com a capital da província romana na Bretanha. E aí depois partiram para um novo alvo, que agora era a cidade de Londínio, que era a antiga Londres, que era o centro comercial da Bretanha. Então eles foram para lá. E aí Paulino, que já estava sabendo da revolta da Boadicea, ele seguiu a caminho de Londínio para acabar com aquela rebelião. E aí ele pegou o caminho, fazendo a sua viagem para lá. Chegando perto de Londínio, ele viu o exército de Boadicea. Então, quando ele viu aquele exército, ele resolveu dar a volta. Ao invés de confrontar, ele pensou que se ele fosse encarar, ele também sofreria uma derrota. E ele acabou recuando para pensar em uma estratégia e dar tempo de encontrar novos soldados, dar tempo de receber reforços. E aí ele deixou Londres à sua própria sorte, né? No caso Londínio, né? E aí foi que a cidade foi atacada, e aí Boadicea fez, mais uma vez, queimou a cidade inteira, trucidou a população. E aí depois o exército celta partiu para uma outra cidade, agora a cidade de Verulamium, que é a atual cidade de St. Albans, que foi destruída da mesma maneira. Enquanto isso, Paulino ele tentava reunir ali mais homens e se organizar. Porque o que ele conseguiu foram 10.000 homens para lutar contra o exército celta, que agora contava com 230.000 homens. O exército aumentou, muita gente foi aderindo ao movimento durante as suas viagens. Boadicea foi recebendo ali mais pessoas que resolveram se juntar à causa, semelhante ao que aconteceu com o Espartaco, né? No caso, os Espartacos eram escravos que se juntaram à rebelião dele. E aí a Boadicea, ela seguiu em marcha, e aí os romanos, mesmo em desvantagem numérica, se prepararam para esse confronto final. Foi aí que eles utilizaram seu ponto mais forte, que eram as suas armas, que eram melhores, além da sua disciplina e estratégia militar, já que os essênios não tinham essas vantagens todas que os romanos tinham. Eles tinham em números, mas faltavam a eles esses outros fatores que eram fundamentais. E foi aí que aconteceu a batalha final e decisiva, que foi a batalha de Watling Street. Nessa batalha, os romanos utilizaram da estratégia de interceptar o exército de Boadicea, fazendo com que ele se movesse para o local da escolha dos romanos, um campo que os romanos escolheram para lutar, um campo aberto. E aí as famílias dos bretões foram juntas para assistir àquela batalha, né? As mulheres e as crianças. E aí eles fizeram uma parede com várias carroças, como se fosse uma área VIP, né? Como fosse um camarote para assistir aquele combate. Então reuniu toda aqueles soldados das tribos
bretões, dos bretãos, né, as britânicas, para lutar contra os romanos. E aí os romanos eles ficaram em uma posição muito estranha, que era atrás deles tinha uma parte que era uma elevação. E na verdade foi uma estratégia muito interessante do Paulino, porque naquela situação, na visão dos essênios, ou no caso de todos aqueles bretões, os romanos não teriam como recuar, mas a intenção deles não era recuar. Eles iam para cima com tudo. Paulino deu a ordem para os romanos de esqueçam as estratégias, lutem como selvagens, usem o ódio, que era o mesmo sentimento que a Baldiceia tinha com relação aos romanos. E aí os romanos se mantiveram naquela posição que os seus flancos não seriam atacados e ninguém viria por trás. Então eles se mantiveram ali quando a Baldiceia mandou que os homens partissem em direção aos soldados romanos. E aí os romanos utilizaram a sua estratégia do bate e corre, que era lançar ali as lanças nos seus dados e arremessavam, e aí as primeiras fileiras dos homens dos bretões começou a cair um a um, e aí começou a reduzir a quantidade dos bretões. E aí depois que eles se aproximaram para o combate direto, chegou a cavalaria por trás. Aí atacou os bretões por trás, e aí a infantaria foi para cima, e ali começou a atacar, e o ataque da Gládio era poderoso, né? E acabou que os essenos foram caindo um a um, enquanto os romanos estavam de pé. Então os essenos viram uma situação que eles tinham que recuar, enquanto isso o Baldiceia estava assistindo tudo na sua carroça. Sua carroça não, na sua biga, né? E aí foi quando ela viu os homens retornando, correndo, batendo em retirada. E os romanos foram seguindo atrás. Aquele aparato que foi feito para assistir aquela grande batalha, que seria o massacre dos romanos, acabou virando-se contra os essênios, os bretões. Porque eles não tinham por onde passar, tinham pequenos espaços entre aquelas carroças, então poucos deles conseguiram passar, e os romanos vieram passando a Gládio para cima de todo mundo. E ali foram um grande massacre. Ali eles mataram os bretões, os soldados, mataram as mulheres, mataram as crianças. Não era uma tradição romana, não era um hábito matar mulheres, crianças. Geralmente eles pegavam para transformar em escravos, trabalhar nas casas em Roma. Mas ali a motivação que o Paulino deu de lutar como selvagens fez com que os romanos lutassem daquela forma. E ali foi um grande massacre. A Baldiceia conseguiu fugir, né, com a sua biga. Dizem que Tácito, né, relata que nessa batalha ficou uma névoa vermelha e tomou conta do campo, né, do sangue das pessoas que estavam sendo massacradas ali naquela batalha. Dizem que nessa batalha foram 80.000 celtas que sucumbiram contra apenas 40 romanos. E a Baldiceia conseguiu fugir daquele campo de batalha. E claro que ela, temendo por ser presa pelos romanos e passar por um triunfo, imagina o triunfo de Nero, imagine só, e aí ela não queria ser presa, de ser acorrentada e depois ser executada na praça pública ali em Roma. Ela acabou se envenenando, e as suas filhas também, para não se tornarem prisioneiras. Existe uma outra versão contada por Dion Cássio de que ela conseguiu fugir, mas ela acabou adoecendo um tempo depois e acabou tendo um enterro em um lugar digno, teve um enterro generoso. Na verdade, o local, existem muitas discussões a respeito desse local onde ela havia sido enterrada, mas uma teoria é que ela está enterrada em Londres, e no lugar onde ela está enterrada tem uma estação de metrô. Bom, então essa foi a história da Boadiceia, ou Báldica, enfim, como queiram, que acabou sendo derrotada, mas que lutou para defender a Grã-Bretanha, que é o mais importante, a Bretanha, né? Isso vai inclusive inspirar a rainha Elizabeth I, que eu vou contar isso lá no Curta com o Zelote, e que defendeu o território dos bretões para sua liberdade. Ela não lutou
pela questão dela ser uma nobre, por ter perdido a sua riqueza, mas lutou pela sua liberdade e a sua independência. Acabou sendo derrotada aí pela falta de experiência no campo de batalha. Ela era uma guerreira, ela lutou contra homens, ela tinha treinamento, mas nessa questão de estratégia e organização, os romanos mantinham a sua superioridade. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando aqui no canal no próximo sábado com a saga bizantina e vamos saber como foi o reinado de Teófilo, segundo imperador da dinastia Mauriana. E também na quinta-feira, lá no Curta com o Zelota, por volta ali das 19 horas, estarei postando o vídeo com a história da Odisseia, como ela influenciou outras rainhas inglesas, no caso a rainha Elizabeth I, conhecida como a Virgem, e também a rainha Vitória. Então a gente se vê no próximo sábado. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.